Estamos oficialmente gravando. Então, sejam bem-vindos. Só me deem um ok aqui no chat se vocês estão me ouvindo com qualidade. Boa noite. Estou ouvindo, sim. Boa noite. O Rodrigo, eu acabei de... Cadê ele? Rodrigo... Ah, tá. Já está aqui na aula também. Perfeito. Bom, então vamos lá. A nossa primeira aula, nessa edição, ela vai funcionar um pouquinho diferente. Vocês viram que há alguns dias eu disponibilizei uma apostila, não é uma apostila extensa, né? Vocês, quem teve a oportunidade de dar uma lida, percebeu que raciocínio analítico, a gente entende o conceito de raciocínio analítico, mas a prova, ela não é teórica. A gente aplica aquilo que se estuda no raciocínio analítico. Então, nas aulas anteriores, nas edições anteriores, eu sempre ficava passando por enunciado e falando das habilidades. Então, hoje, vocês vão conhecer uma prova inteira, vocês perceberem quais conceitos do raciocínio analítico são aplicados ali naquela prova, e nas próximas aulas, nós vamos passar e entender um pouquinho aí de cada um desses enunciados. Não, ao longo das aulas, nós vamos sanando essas dificuldades aí. Então, esse primeiro momento vai ser mais teórico mesmo, conceituar, delimitar o que é o raciocínio analítico, como que ele funciona, né? E a gente vai passar para os exercícios e aplicar aí esses conceitos. Então, vamos lá. Quais os objetivos aqui dessa aula? Primeiro, deixa eu voltar aqui. Volta aqui, PowerPoint, por favor. Primeiro, compreender o raciocínio analítico, entender de que se trata a prova. É fundamental ler edital, tá? Não é concurso público, mas todo edital é muito relevante para que a gente entenda as especificidades de uma prova, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar com 2 conceitos de inferência, vamos trabalhar ali com outras habilidades também, mas entender o que é uma inferência é fundamental, e comentar e responder ali algumas questões da prova. Então, aqui, o que é o raciocínio analítico e qual a sua aplicabilidade? Para que serve a prova de raciocínio analítico? Para avaliar a capacidade do candidato não de fazer uma análise subjetiva se um argumento é bom ou ruim. Então, argumento, essa perspectiva de argumento bom e ruim, ela pode ser muito subjetiva. E a prova de raciocínio analítico, ela não tem muita subjetividade, não. O objetivo aqui, a ideia principal aqui, é perceber e identificar argumentos válidos e inválidos dentro de um delimitado contexto. Então, dentro daquele contexto, dentro daquela proposta que é apresentada ali na questão, eu vou analisar aquelas informações, eu vou analisar aqueles argumentos e vou construir ali, vou perceber se são válidos ou se são inválidos. Basicamente isso. São questões, todas as questões são assim? A maioria delas, tá? Outras questões, nós vamos passar aqui daqui a pouquinho, elas vão tratar ainda de estruturas argumentativas, mas sobre uma ótica um pouquinho diferente. Mas o carro-chefe, usando uma expressão popular, o carro-chefe da ANPAD é isso é válido ou inválido? Essa afirmação, ela corrobora ou não? É sempre no campo da argumentação, e não é argumento bom ou ruim, tá? Porque ao longo dos exercícios, depois vocês vão pegar a apostila, até ao longo desta mesma prova que vocês estão vendo, vocês vão perceber que tem alguns argumentos dos textos das questões que são fraquíssimos, que são muito frágeis,
ou ainda, né, que a informação parece solta demais. Mas, o que eu disse? Nós vamos trabalhar com validar e invalidar argumentos dentro de um contexto delimitado. Então, aquela informação ali vai ser suficiente para nós, né? Roteiro de estudo, né? Entender as especificidades da prova e praticar a resolução de questões. É fundamental responder questões. Esse momento que a gente tem aqui de comentar questões, ele é importante também. Vocês fazem as questões, vocês acompanham, façam perguntas, né, durante a correção, entre uma questão e outra, isso ajuda bastante. Mas praticar é fundamental. Vai chegar um momento que vocês vão praticar e vocês vão começar a achar as questões muito parecidas umas com as outras. E isso acontece e é normal, porque geralmente, ao meu ver, as questões são bem parecidas mesmo. De uma edição para outra, não muda muita coisa, não. Quais são as nossas estratégias? Nós vamos entender os enunciados, né, hoje de maneira mais ampla e depois de maneira mais específica, entender o que aquele enunciado quer e trazer estratégias para que a resolução seja mais rápida e mais assertiva. Para isso, nós vamos trazer algumas questões, né, adaptadas e também questões de provas anteriores. Ah, professora, mas as questões da prova de 2015, de 2016, elas são boas para estudar? São ótimas. Eu faço todas as provas da ANPAD e fazer o registro, né, a cópia das questões, é, assim, uma tarefa hercúlea, né, muito complicado. Mas o que eu costumo fazer? Eu costumo anotar os enunciados e, muitas vezes, algumas questões antigas, eu dou uma adaptada, porque, né, o texto ali, os textos utilizados naquelas questões mais antigas estejam mais alinhados com os anos de 2016, 2015, a gente dá uma reformulada. Vocês vão perceber que muitos textos das provas recentes, né, falo de raciocínio analítico, como também de português, eles são atuais e muito cuidado. Isso pode ser um abismo para vocês, né? A gente pode se perder ali na informação, porque às vezes o tema, o assunto tratado no texto, ele permeia as nossas discussões mais triviais, e a prova não está preocupada com isso, né? Eu vou trabalhar dentro daquele nicho ali, dentro daquele campo. E o que tem lá no site da ANPAD, né? Essa informação, esse print eu tirei de lá, olha. Ele falando o que a prova de raciocínio quer. Uma informação muito importante, olha só. A seção de raciocínio analítico não avalia a capacidade do candidato examinando, interpretar por si só um texto. Isso acontece lá na prova de português. Mas sim de criticamente identificar lacunas, premissas, conclusões e ou aparentes contradições em textos, fazer inferências a partir de textos em contextos, encontrar argumentos que enfraquecem ou fortalecem a argumentação do texto, identificar padrões argumentativos, dentre outras coisas. Dentro dessa própria explicação que a gente encontra lá no site, é possível perceber, até aqui na lista de objetos de conhecimento, algumas palavras presentes nos enunciados: premissa, pressuposto, conclusão, estruturas retóricas, fortalecimento e enfraquecimento de ideia. Fortalecimento e enfraquecimento de ideia, falácia. Dedução e indução tem umas... depois que passou para esse modelo, né, que a gente não tem mais acesso às questões, eu ainda não vi questões que tratam de dedução e indução, mas nós falamos dela num determinado momento da nossa aula, para não passar batido. E o item 4, muita gente já me perguntou, né? Ética em pesquisa e metodologia científica. Bom, tem aí, né, essa resolução do Conselho Nacional de Saúde, essas duas resoluções e suas eventuais substituições. Mas aqui não é uma prova de concurso. É o que eu disse, a gente entende os conceitos e aplica esses conceitos na prova. Com as questões relacionadas à ética em pesquisa e metodologia científica, não é diferente.
Vocês vão ler essas resoluções, vão entender de que elas tratam. Nós vamos falar aqui, falar da questão do plágio, da pesquisa com os seres humanos, né? A resolução, como é do Conselho Nacional de Saúde, ela visa muito os profissionais da saúde, mas vocês são de uma ciência social aplicada, que é a administração, e vocês fazem pesquisas com seres humanos, né? Questionários, entrevistas, pesquisas de campo, e existem aspectos éticos aí nesse trabalho que devem ser observados. E o que a prova quer? Que você perceba, dentro desse trabalho de pesquisa, quando há e quando não há ética na construção dessa pesquisa. Então, esse aspecto aí é fundamental. Então, essas são as habilidades as quais vamos trabalhar aí ao longo do curso. Essa é a bibliografia sugerida. Ela está aqui, está lá no site. Qual desses livros, gente? Eu tive muita dificuldade, confesso para vocês, eu tive muita dificuldade de adquirir esses livros, tá? O mais fácil de comprar aí é o da Ana Lúcia Tinoco Cabral. Ele é muito bom. A Força das Palavras, Dizer e Argumentar. Os outros eu tive que ficar rodando sebos aí pelo Brasil para encontrar. Precisa comprar? Não. A própria Ampade diz, olha, essa bibliografia é apenas sugestiva, né? Não garantimos que sua preparação apenas com essa bibliografia o capacite para responder todas as questões do teste Ampade. Tem que fazer questão para acertar as questões. Eu utilizei esse material, lógico, para estruturar uma metodologia de ensino, para isso funcionou muito bem, mas para estudar o caminho e fazer exercícios. Tanto que vocês fizerem, né, se vocês mensurarem ali na apostila de vocês, boa parte do material que está lá, né, é exercício, né? Tem pouca teoria mesmo, são direcionamentos. Mas vamos ao que realmente importa. Habilidades para a resolução das questões. Para todas as questões, sim, né? O tempo inteiro, independente do enunciado, essas duas habilidades aqui, elas vão permear ali permear a resolução das questões. A primeira delas, né, supor, e a segunda, inferir. Ah, professora, mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Vamos começar pelo inferir, que é uma coisa que vocês vão fazer também na prova de português, mas de uma maneira um pouco diferente. O que é inferir, né? Supor antecipadamente, conjecturar, imaginar, né? Então, aqui, quando a gente fala de inferir, é você extrair de um texto aquela informação que está nas entrelinhas, tá? Mas vamos entender aqui que esse extrair aquilo que está nas entrelinhas, às vezes, é muito mais simples do que vocês imaginam. Lá no material de vocês, eu coloquei uma questão que eu gosto muito, que é a questão das tartarugas. E aqui nessa prova tem uma questão também que eu gosto muito, que é a questão que fala sobre o Van Gogh. Quando a gente fala de inferir, às vezes vocês leem uma frase e ficam procurando coisas demais, e a inferência é algo absolutamente simples. Então, quando eu digo Eduardo estuda inglês, o que eu posso inferir? Eu posso inferir que Eduardo não sabe inglês, é uma possível inferência, ou que o inglês do Eduardo tenha algumas lacunas. Isso justifica o fato de Eduardo estar estudando inglês, né? Isso valida essa informação, uma inferência aí que eu estou construindo. Perceba que eu não me distanciei, olha, ele estuda inglês. O que eu posso extrair daí? Olha, ou ele não sabe, ou ele precisa aprimorar ali esta habilidade. Observem que são coisas absolutamente simples. Então, fica a dica aí, porque algumas questões vai exigir que vocês infiram informações, e essas informações, elas são simples. Às vezes, tá? Muitas vezes, inclusive, a frase no texto está positiva, né? Está uma frase afirmativa, e a inferência, né? Ou a informação que vocês precisam inferir ali
é a negação daquilo, é o contrário. Olha, você está falando que tem muitas pessoas na praia, né? Eu posso falar porque está cheio, né? Ou então uma coisa que está oculta é que ela não está vazia, né? Isso é uma inferência aí, a partir de uma leitura. Então, é coisa simples. Então, fiquem atentos aí. E a segunda habilidade é a suposição. Aqui mora o perigo. Por quê? Fazer suposições não é ser fofoqueiro, tá? A gente faz suposições, a gente constrói ali, a gente imagina eventos a partir do texto, mas não podemos nos distanciar do texto. Então, eu posso, a partir da leitura de um texto, supor inúmeras coisas, mas as minhas suposições, elas não podem extrapolar a informação. Tudo que eu posso supor, eu tenho que construir aquela suposição inteiramente olhando para o texto. Tem que ser possível, realizável ou justificável diante de tudo o que o texto me apresenta. Eu não posso, né? Tinha nos anos 90 um personagem que falava eu aumento, mas no evento não pode aumentar. Tem que ficar preso ali ao texto. Essas são as nossas habilidades. É só isso? Basicamente. Mas essas duas habilidades, elas vão se desdobrar e elas vão se construir ali, elas vão aparecer para vocês na prova de inúmeras maneiras. Na validação e na invalidação de argumentos, né? A partir da suposição e da inferência, vocês vão corroborar informações, refutar informações, perceber argumentos que possuem lacunas. Então, esse é o caminho. E é por aí que nós vamos transitar aqui hoje. Tanto que eu disponibilizei para vocês a prova de 2022. Achei que era uma pergunta. De 2022, de junho de 2022, que é uma prova muito tranquila, né? Tem umas questões que exigem da gente um pouco mais, mas é uma prova que tem um pouco de tudo, então dá para a gente passar por essa correção aqui e conhecer um pouco de tudo. Ah, se foi uma prova fácil? Gente, eu dou aula de raciocínio analítico desde 2013, e tem prova que eu falo, meu Deus, que prova difícil. Eu gosto de fazer a prova e depois ver quantas questões eu acertei. Então, às vezes eu falo, quando eu estou dando aula, eu falo, gente, quando eu fiz essa questão, eu gastei tanto tempo para fazer, achei tão difícil. E depois, só depois de 2, 3 releituras, ela virou uma questão fácil para mim. Mas aqui o treinamento é entender o que a questão quer para que a resolução, para que o resolver aí seja mais rápido e leve ao acerto. Ok? Então, vamos lá. Aqui a primeira, gente, eu coloco o texto maior para a gente ter mais atenção a algumas informações. Deixa eu pegar minha caneta aqui. E para quem está chegando agora, eu resolvo a questão toda e depois eu faço uma pequena pausa. Aí vocês podem colocar, eu volto no chat, quem não gosta de falar, eu volto no chat e respondo todas as dúvidas referentes a essas questões. Tudo bem? Então, vamos lá. Para aqueles que mudam o seu foco analítico da pesquisa quantitativa para a pesquisa qualitativa, muitas vezes surge a questão de como avaliar o rigor desta última. Muitos pesquisadores novatos podem se sentir pressionados a provar que seus resultados de pesquisa qualitativa são válidos ou representam uma realidade verdadeira. Essa questão traz um desafio significativo para a pesquisa qualitativa. Na perspectiva de seus críticos, aqueles que adotam a pesquisa nomotética ou quantitativa, a pesquisa qualitativa é inválida, já que não é capaz de oferecer generalizações. Certamente, muitos estudiosos que usam métodos qualitativos argumentariam que não há necessidade de avaliar esse tipo de pesquisa a partir de padrões quantitativos. Esse argumento é baseado na compreensão das diferenças entre os fundamentos ontológicos e epistemológicos dos métodos de pesquisa. Bom, então vamos ao enunciado. Gente, o enunciado é a parte mais importante da prova de raciocínio analítico. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que analisa corretamente os
pressupostos da argumentação. Então, olha, pressupor, supor antecipadamente. Eu vou fazer suposições aqui acerca dessas informações, mas todas as minhas suposições precisam de uma conexão direta com esse texto. Então, observem aí, ele fala sobre os pressupostos da argumentação. Vamos analisar cada uma delas, começando aí pela alternativa correta. A letra E diz o seguinte: o texto parte do pressuposto implícito de que o leitor é capaz de estabelecer associações conceituais entre rigor, validade de pesquisa e métodos de pesquisa. Bom, por que eu destaquei essas partes? Olha lá, muitas vezes surge a questão de como avaliar o rigor dessa última. Bom, se ele não traz nenhum desdobramento acerca do que é o rigor, é porque ele supõe, ou ele pressupõe, que o leitor entenda ou que o leitor saiba sobre o rigor da pesquisa qualitativa, por exemplo. Por exemplo, não, né? De acordo com o texto, perdão. No segundo caso, pode se sentir pressionado a provar que seus resultados de pesquisa qualitativas são válidos. Então, ele está partindo do pressuposto que o leitor desse texto saiba, entenda a validade de uma pesquisa e qual relevância, né, o tamanho, a proporção disso aí dentro do meio acadêmico. E, por fim, né, lá embaixo, esse argumento é baseado na compreensão das diferenças entre os fundamentos ontológicos e epistemológicos dos métodos de pesquisa. Então, ele falou sobre fundamentos ontológicos e epistemológicos na mesma vertente, supondo que o candidato saiba sobre fundamentos ontológicos, como também epistemológicos. Percebam que aqui, olha, quando falamos de pressupor, ou seja, supor antecipadamente, eu não criei, né? Eu não fiz ali uma coisa mirabolante, digamos assim. Eu trabalhei com as informações do texto e, se essas informações aparecem de modo tão objetivo, o que eu estou pressupondo? Que o meu leitor saiba, ou que o meu leitor seja desse nicho e entenda o quão esses conceitos, a associação entre eles, como também a relevância destes. Tranquilo? Vamos às incorretas. A letra D. O texto parte do pressuposto implícito de que, em comparação à qualitativa, a pesquisa quantitativa traz menos desafios para os pesquisadores novatos. Bom, o que o texto fala? Única e exclusivamente que pesquisadores novatos podem se sentir pressionados em relação aos seus resultados e que tal questão traz um desafio significativo para a pesquisa qualitativa. Mas em momento nenhum há uma comparação ou mesmo uma hierarquia entre o qualitativo e o quantitativo. Tá? Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Letra C. O texto tem como pressuposto implícito a ideia de que há posições antagônicas no que diz respeito à validade ou não da pesquisa qualitativa. Na verdade, não. O que ele ressalta ali, né, é que há um desafio significativo. Percebam que eu estou invalidando, na verdade, cada uma dessas alternativas, tendo como base elementos do próprio texto. E é esse trabalho, esse processamento que vocês precisam entender e compreender na resolução dessas questões. Letra B de bola. O texto parte do pressuposto explícito de que pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa são duas formas válidas de fazer pesquisa. Gente, as letras A e B, elas são muito fáceis e elas são muito marcáveis. Quando você não tem clareza sobre o que é o conceito de explícito e implícito. Explícito é aquilo que eu não preciso de nenhum
processamento para identificar, nenhuma interpretação. Por quê? Porque está escrito no texto. As palavras, as frases, os parágrafos apresentam essa informação para mim. Se a prova fosse de papel, a informação explícita seria aquelas que vocês passariam um marca-texto por cima delas. Então, as letras A e B, elas parecem muito corretas. Por quê? Ela fala, olha, traz parte do pressuposto explícito de que pesquisa qualitativa e quantitativa são duas formas válidas de se fazer pesquisa. De fato, de acordo com o texto, essa informação ela é verdadeira, né? São duas formas válidas de fazer pesquisas, mas com desafios completamente diferentes. Mas essa informação ela não está explícita, ela está implícita. O texto, em momento nenhum, ele hierarquiza, né? Ou ele explicita que uma coisa seja melhor que a outra, né? Mais ou menos do que a outra. O que ele faz, né, é falar que há um desafio maior para uma dessas linhas de pesquisa. Então, por isso que ela não está correta. A letra A, o texto tem como pressuposto explícito que os únicos críticos da pesquisa qualitativa são aqueles que adotam a pesquisa quantitativa. Os únicos, né? Gente, muito cuidado. Não tem essa informação explícita, mas já fica um alerta aí, né? Como dizem os modernos, uma red flag. Alternativas que generalizam tendem a ser alternativas incorretas. Então, olha lá, os únicos críticos da pesquisa qualitativa são os que adotam a quantitativa. Não é essa informação que trazem aí no texto. Existe, né, na perspectiva de seus críticos, aqueles que adotam a quantitativa, há uma invasão, já que uma não é capaz de generalizar, enfim. Mas eu não sei se são os únicos, eu não posso afirmar que eles são os únicos. Aqui eu tenho que eu consigo dizer que há um grupo de pessoas que criticam essa forma de fazer pesquisa. Então, questão 1, temos como alternativa correta, letra E. Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Deixa eu passear pelos grupos aqui para ver se tem dúvida. Eu vou seguindo, mas qualquer dúvida da parte de vocês podem sinalizar. Questão de número 2. Que deu uma cortada, deixa eu ver se as outras têm. Vamos lá. É algo bem conhecido que parte significativa das benesses da vida moderna se deve a avanços científicos. Contudo, muitos países investem menos em ciência do que a Unesco considera um mínimo desejável. O Brasil, além de investir cerca de 30% menos que a média mundial, vem reduzindo gastos no setor desde 2014. Dentre os países que mais investem em ciência, destacam-se os tradicionais: Israel, Japão, Alemanha, Estados Unidos, Finlândia e Suécia. Mas também crescem novos atores: China, Coreia do Sul, Catar. Na Europa, 77% do financiamento de pesquisas nas universidades ocorre com recursos públicos. Nos Estados Unidos, o percentual também é alto, cerca de 60%. Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as portas seguem abertas para talentos promissores. Já na quantidade de pesquisadores, o Brasil conta com 888 por milhão de habitantes, 78% a menos que a média da União Europeia. Perdemos feio até para a Argentina, país que atravessa anos a fio de crises, mas ainda assim dispõe de 1.192 pesquisadores por milhão e se destaca na produção científica em várias áreas. Com base apenas, olha aqui, enunciado gentil,
com base apenas nas informações contidas no argumento acima, sejam dadas as seguintes conclusões. Então, aqui, não sei se está aparecendo para vocês, ficou cortado, né? Que item, se adicionado ao argumento, comporia a sua conclusão? Vamos entender aqui o conceito de conclusão antes de analisar cada uma dessas alternativas. Bom, a conclusão, ela não tem um papel, né? Ela não é só o último parágrafo do texto, né? Não é só uma questão visual. A conclusão do texto, ela é um panorama, ela é um micro-resumo daquilo que foi discutido. É como se ela pegasse a ideia principal e os argumentos e construísse ali uma frase. Pensem, né, alguns de vocês já fizeram aí trabalhos de conclusão de curso ou até mesmo já escreveram artigos que tem nas considerações finais um panorama de tudo que foi discutido ali no artigo, né? Um panorama de toda a pesquisa que foi realizada ali, que foi descrita no trabalho. Então, dentro do contexto do teste AMPAD, é muito importante que vocês entendam que a conclusão nada mais é que um apanhado, um review, digamos assim, né? Não sei se essa é a palavra correta, daquilo que foi tratado ao longo do texto. Então, dentre essas três afirmações, aquela que, se adicionada ao argumento, vai compor sua conclusão, é a que é capaz de sintetizar as informações que foram apresentadas no texto. Então, vamos analisar uma por uma. Logo, o Brasil tem diminuído seu gasto com ciência nos últimos anos e apresenta proporção menor de pesquisadores que a União Europeia e a Argentina. Tem essa informação no texto? Tem, mas essa informação, ela não sintetiza o que foi tratado no texto. Percebam que o texto, ele começa de uma maneira, ele traz dados globais e depois ele vai afunilando. Né? E quando ele vai afunilando, ele está comparando ali o Brasil com outro país da América do Sul e mostrando a discrepância entre o Brasil e os países da União Europeia. Por isso, essa primeira informação não pode ser considerada a conclusão. Né? Ela trata de um aspecto muito limitado do texto. A segunda, né? Logo, os países mais desenvolvidos tendem a continuar liderando o desenvolvimento científico ao longo do tempo, com pouco espaço para novos atores. Olha aí, uma informação que está fora do texto. Observem a frase em destaque na cor azul, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as portas seguem abertas para talentos promissores, né? Então, há espaço aí para novos atores. E, por fim, logo, o Brasil deve continuar vendo a chamada fuga de cérebros com talentos científicos migrando para outros países, em especial da Europa e da América do Norte. Por quê, gente? Porque esses países são aqueles que que investem mais em pesquisa e que ficou branco, engraçado, foi diferente, né? Fala que há espaço, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as portas seguem abertas para talentos promissores, né? Para novos atores. Então, se não há espaço para pesquisa no Brasil, a gente supõe que esses pesquisadores vão buscar ali, né, deixar as suas contribuições em outros lugares, né? Migrando para outros países. Se um pesquisador fosse migrar, para onde nós vamos supor que ele vai migrar? Para um país onde há muitos investimentos em pesquisa. No caso, de acordo com o texto, países da Europa, né? Ou da América do Norte. Sendo assim, com base nas informações contidas, a conclusão que melhor comporia, né, a afirmação, perdão, que melhor comporia a conclusão seria a número 3. Então, gente, antes de
Antes da gente passar aqui, só fazer um comentário. Essa estrutura, tá, de questões onde se analisam 3 afirmações, ela é muito comum na prova da ANPAD, ou analisar 3, ou analisar 2, é muito recorrente aí, tá? Questão de número 3. Bom, leiam as sentenças a seguir que compõem nesta ordem um único parágrafo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui que eu deixei passar. Não. Vamos lá, então, continuando. Leia as sentenças a seguir que compõem nesta ordem um único parágrafo. Para adotar boa comunicação, é necessário que as instituições de ensino busquem implementar o marketing educacional. Segundo Colombo, esse marketing estabelece compromisso coerente com benefícios sociais que a administração de toda e qualquer instituição de ensino deve promover. Assim, uma instituição consegue se posicionar perante a sociedade, demonstrando transparência das ações. O marketing digital, nesse caso, utiliza-se das ferramentas mais modernas da atualidade, as redes sociais, às quais boa parte da sociedade tem acesso, facilitando o maior alcance das publicações. Cada vez mais, as instituições públicas estão fazendo uso das mídias sociais, e isso possibilita a criação de comunidades virtuais e ambientes colaborativos que funcionam como ferramentas de informações, para a interação entre as pessoas. Gente, quando o texto está muito grande, eu dou uma separadinha, assim, tá? Então, considerando as 3 primeiras sentenças como parte de texto 1 e as 2 demais como parte do texto 2, observa-se que a parte 2 especifica a parte 1. Então, olha lá, eu vou considerar que 1, 2 e 3 é um texto e 4 e 5 é outro texto. Então, essa informação tá divergindo, vocês já sabem que é verdadeira, né? 1, 2 e 3 é como se eles tratassem no macro, né? Fala de boa comunicação, fala do marketing educacional, né? Aí se faz uma citação, então, conclui, uma instituição consegue se posicionar perante a sociedade, demonstrando transparência das ações. E por que 4 e 5 especifica, né? Porque ele trata, né, ele fala sobre o marketing educacional, do marketing digital e do poder ali das redes sociais. Utiliza-se das ferramentas que são as redes sociais e especifica ainda mais ainda, cada vez as instituições públicas estão fazendo uso dessas redes, o que possibilita a criação de comunidades virtuais, ambientes colaborativos. É como se fosse o assunto fosse se afunilando, fosse se especificando mesmo. Começou a falar sobre comunicação, passou para o marketing educacional, falou sobre demonstrar, se posicionar e demonstrar transparência. Aí no 4 e no 5 falou do marketing digital, da acessibilidade por conta das redes sociais e da utilização dessas redes sociais como uma ferramenta aí para que aconteça, para que haja de maneira mais transparente essa comunicação e essa interação. Por isso, ela valida aí. Então, segundo, considerando a segunda sentença como parte do texto A e a terceira sentença como parte do texto B, observa-se que a parte B explica a parte A. Então, a sentença 2, até coloquei um Azinho aqui, né? Então, que B explica A. Então, vamos ver se explica? Vamos ler, olha. Assim, uma instituição consegue se posicionar perante a sociedade demonstrando transparência. Segundo Colombo, esse marketing seria o marketing educacional, tá? Então, segundo Colombo, o marketing educacional estabelece compromisso coerente com benefícios sociais
que a administração de toda e qualquer instituição de ensino deve promover. Bom, não há uma relação entre as informações, mas uma não explica a outra, elas se complementam. A relação de explicação é dar detalhes, né? É detalhar, é justificar, é apresentar mais informações, tá? O que não ocorre aqui. Espero que tenha ficado claro isso aí. É fundamental, tá, gente, que essas relações de explicação, de oposição, elas estejam bem delimitadas em vocês, porque muitas questões, elas vão trabalhar com a relação entre as informações dentro de um texto. A terceira, considerando a penúltima sentença como parte do texto X e a última como parte do texto Y, observa-se que, à luz do contexto fornecido anteriormente, a parte Y exemplifica a parte X. Seria a quinta, a última frase seria a parte Y, e de fato ela exemplifica. Por quê? O 4, né, a quarta sentença, fala sobre o marketing digital, que nesse contexto, através das redes sociais, oferece uma possibilidade de acesso e de informatividade por parte da sociedade, já que, de acordo com o texto, tá, gente, boa parte da população, boa parte da sociedade tem acesso às redes sociais. E a frase 5, ela exemplifica isso claramente, né? Então, olha, as instituições públicas vão usando as redes sociais, as mídias sociais, criam comunidades virtuais, ambientes colaborativos, né, que funcionam como ferramenta de informação para interação entre as pessoas. Então, essa relação aí está muito bem estabelecida. Então, seja feitas as seguintes afirmações sobre as relações lógicas entre partes do texto, consideramos como corretas apenas os itens 1 e 3. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Então, vamos seguindo. Uma questão que eu comentei aí com vocês sobre o Van Gogh. Antes de ler o texto, eu vi uma pergunta aqui no WhatsApp, eu vou tentar respondê-la através dessa questão. Se não tiver ficado clara, por favor, me sinalizem, tá? O enunciado dessa questão é o seguinte: qual das alternativas a seguir pode, se verdadeira, ser admitida como conclusão a partir das premissas ou pressupostos implícitos ou explícitos no texto? Bom, então vamos lá, vamos entender. Explícito, né, é aquilo que eu não preciso de interpretar, é aquilo que eu visualizo no texto. Imaginem, né, eu vou supor aqui, e até aconselho que façam isso, principalmente para quem nunca fez nenhuma questão de raciocínio analítico, que vocês estão tendo o primeiro contato com a prova. Então, o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão imprimir e vão resolver as questões lá no papel. Aquilo que é explícito, gente, é aquilo que vocês vão passar o lápis em cima, vão passar a caneta em cima, aquilo que vocês podem destacar. Está lá, bem, né, bem visual para você, que não exige interpretação ou ainda que não exige processamento, tá? O implícito é aquela informação que está no texto, mas eu preciso interpretar a informação. Então, vou dar um exemplo aqui de informação implícita com a primeira frase do texto. Olha lá. Vincent van Gogh é talvez o mais conhecido caso, mas não o único, de personalidade cujo talento foi reconhecido apenas pós-mortem. O que está implícito aqui nessa informação? Que há outras personalidades cujo talento foi reconhecido apenas pós-mortem.
Porque, olha, o Van Gogh é o mais conhecido, mas não é o único. O que está implícito? Que outras personalidades tiveram o seu talento reconhecido pós-mortem. Tá? Essa é a diferença do explícito e do implícito. Ainda, né, sobre a primeira frase, para ficar mais visual, olha só, pensando única e exclusivamente na primeira frase do texto, Vincent van Gogh é talvez o mais conhecido caso, mas não o único, de personalidade cujo talento foi reconhecido apenas pós-mortem. Informação explícita, Vincent van Gogh foi reconhecido apenas pós-mortem. Informação implícita, há outros artistas, há outras personalidades, tá? O texto usa essa palavra, cujo talento foi reconhecido apenas pós-mortem. Espero que tenha ficado claro aqui. Segunda parte. O que essa questão quer? Ela quer saber qual das informações a seguir vai ser admitida como conclusão. Qual vai ser a alternativa correta? Aquela que conseguir sintetizar o que está no texto. Ela é a correta. Ah, professora, mas eu fiquei na dúvida porque tem outras informações que se relacionam com o texto. Gente, em muitas questões, esse padrão vai se repetir. Vai ter uma afirmação que ela se relaciona diretamente com o texto. No entanto, ela não atende àquilo que o enunciado pede. Por isso que eu sempre repito, gente, olha o enunciado, analisem o enunciado, analisem o enunciado. Porque em algumas questões, por exemplo, vão parecer que tem 3 alternativas corretas. Mas quando você olha o enunciado, você fala, não é essa nem essa, porque tem a ver com o texto, mas não se trata daquilo que foi solicitado. Tá? Espero que tenha essa informação aí, tenha trazido um pouco de clareza. Então, aqui, olha, o que nós sabemos? O que nós queremos? Uma conclusão. Então, vamos ler o texto e sintetizar, trazer, extrair o que há de mais importante e as informações mais relevantes, elas vão aparecer na conclusão. Então, vamos lá. Vincent van Gogh é talvez o mais conhecido caso, mas não o único, de personalidade cujo talento foi reconhecido apenas pós-mortem. Há diversos casos entre pintores, filósofos, escritores e inventores que ganharam fama somente após a morte. Paul Gauguin, Kafka, Mary Shelley, Nietzsche, Galileu. Na história da arte, Van Gogh é sinônimo de pintor maldito. Filho de um pastor protestante, Vincent pretendia seguir os passos do pai, mas fracassou nos estudos da teologia. Com o apoio do irmão, iniciou uma carreira tardia de pintor que durou cerca de 10 anos apenas. Obras de sua autoria já foram vendidas por dezenas de milhões de dólares, mas reza a lenda que o pintor conseguiu vender apenas um quadro em vida. Então, já sabemos que esse texto faz um breve recorte sobre a trajetória do Van Gogh. E, assim como ele, outras personalidades ganharam fama só depois de sua morte. Então, vamos lá, vamos analisar a alternativa correta. E, em seguida, vamos às incorretas. Então, vamos lá. A letra B diz o seguinte: algumas obras ultrapassam os padrões artísticos de sua época, o que demanda tempo para que sua qualidade seja apreciada. Professora, não concordo. Um tanto de gente não concorda mesmo com essa resposta. Eu confesso para vocês, gente, quando eu recebi essa prova, essa foi a questão mais difícil que eu fiz. Por quê? Mas eu justifico pelo enunciado. Observem. Pode ser admitida como conclusão a partir das premissas ou pressupostos implícitos ou explícitos. Então, eu vou trabalhar com o que está escrito e com aquilo que eu interpretei. Bom, então, vamos fazer esse paralelo do implícito e do explícito. Observem que, dentro da trajetória do Van Gogh, ele teve uma carreira tardia, pintou durante 10 anos.
Na modernidade, né, já foram vendidas por milhares de dezenas de dólares. A modernidade, pensando aí na vida dele, tá? Mas reza a lenda que um pintor conseguiu vender apenas um quadro em vida. Então, na época dele, se ele vendeu só um quadro, é porque as pessoas não tiveram nenhuma apreciação artística ali sobre a sua obra. Mas, posteriormente, as pessoas valorizaram tanto aquele trabalho que pagaram dezenas de milhares de dólares por ele. Então, é de se supor, né? Olha lá, pressupostos. É de se supor que tanto Kafka, Nietzsche, Galileu passaram pelo mesmo processo. Na sua época, os padrões artísticos não eram, né? Ele ultrapassou, né? Ele transcendeu o padrão artístico daquela época. E a qualidade só pode ser apreciada e valorizada posteriormente, post-mortem. Por isso que essa é a alternativa correta. Muita gente me perguntou sobre essa questão. Gente, concordo com vocês. É uma questão muito difícil, tá? Porque, além da conclusão, eu preciso considerar o implícito como também o explícito. Eu estou trabalhando muitas habilidades aqui nessa questão ao mesmo tempo. Eu espero que tenha ficado claro, eu vou comentar as demais, a gente vai entender que elas estão erradas. E lembrando que a importância de fazer exercícios para se adaptar a essa estrutura de questão e resolvê-la no menor tempo possível. A letra A diz o seguinte: o caso de Van Gogh permite compreender a necessidade de esperar vários anos antes de se apreciarem as obras de Galileu e Galper. Mais ou menos, né? Essa aqui ela está fora do texto, está utilizando aí um exemplo da história de Van Gogh sobre a necessidade de esperar. Não é uma questão de necessidade. Ele só foi compreendido e valorizado depois. Letra C. Toda obra de arte, em especial a pintura de qualidade, demanda a espera de vários anos antes de ser adequadamente apreciada. Olha o perigo aparecendo aí para gente. Toda obra de arte. Fujam das questões das alternativas, perdão, que trazem palavras que generalizam, tá? Fujam. Letra D. Artistas em geral que não são apreciados enquanto vivos produzem trabalhos ruins, o que explica o seu baixo reconhecimento. Bom, o texto não fala que o trabalho do Van Gogh, né, que é o ponto principal aqui, era ruim. Só fala que ele vendeu quadros, os quadros dele valiam milhares, dezenas de milhares de dólares, pós a sua morte, mas não há uma justificativa, né? Não é porque é ruim, por nada. Isso não fica claro aí no texto. E letra E. Não raro, as pessoas mudam a forma de enxergar o mundo quando contemplam uma pintura ou um livro de grande qualidade. Totalmente fora do texto também, né? Duas alternativas bem fora do texto nessa questão. Vocês perceberam isso? Então, vamos lá. Esqueci de olhar as dúvidas aqui no chat, gente. Perfeito. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida aqui que eu esqueci de responder. Qual prova fazer? Toda edição sempre perguntam isso. E qual prova eu faço primeiro? Bom, a minha recomendação, independente de ser, eu falo isso com os meus alunos de Enem, eu falo isso com os meus alunos do português para concurso, a minha sugestão, tá, gente? Porque pode não funcionar para qualquer aluno. É você fazer uma lista, né? Você vai enumerar no caso da Ampad, né? De 1 a 4. O que é mais fácil
e o que é mais difícil. 1 mais fácil, 5 mais difícil. Faz ali a sua lista. No dia da prova, você vai começar pelo mais difícil. Ah, por quê? Porque você vai começar a prova, né, a gente parte da ideia que você está começando a prova descansado, que você está começando a prova bem alimentado, você não ficou exposto ali muito tempo na frente do computador, na tela. E como você está mais descansado, você vai empreender uma quantidade maior de tempo ali, talvez por ser a sua dificuldade. E quando você chegar nas demais, para mim, a prova mais fácil é a de inglês. Então, eu vou fazê-lo por último, né? O meu inglês é ótimo. Se eu demorar muito ali na prova de RLQ, por exemplo, eu compenso fazendo uma prova de inglês mais rapidamente. Essa é a sugestão que eu dou para os meus alunos. Mas é importante fazer exercícios não apenas de raciocínio analítico, mas de todas as disciplinas, justamente para que vocês tenham essa percepção. O que vai funcionar melhor para mim? Para alguns alunos, essa estratégia, ela simplesmente não funciona. Então, sentem, façam questões, tentem tirar um dia para fazer questões de mais de uma disciplina e para que vocês tenham essa sensibilidade, essa percepção, tá? Então, essa é a minha sugestão aí. Espero que eu tenha respondido. Então, vamos lá de questão número 5. Bom, a questão 5, ela traz um enunciado que, durante muito tempo, compôs quase 90% das questões da prova. Nós temos um drive com as provas anteriores. Quem não achar lá na plataforma, pode sinalizar lá no grupo que eu envio para vocês. Se vocês pegarem as provas de 2013 e 2014, elas são excelentes para vocês treinarem esse tipo de questão. Porque, né, nessa época, a prova da ANPAD, ela era presencial, ela era realizada, aqui né, eu estou em Belo Horizonte, ela era realizada na UFMG, ela era realizada na PUC, e a prova de raciocínio analítico tinha 17 questões. Dessas 17, pelo menos umas 14, 15 em algumas edições aí, elas são questões onde vocês vão trabalhar com admissões, com inferências. E o que é fazer isso, né? O que é inferir? É você analisar uma afirmação e perceber se ela pode ou não ser validada, sustentada pelas informações que estão no texto. Então, vamos lá, vamos fazer uma leitura rápida e analisar item por item aí. A perspectiva de que a capacidade de generalização de uma pesquisa é uma marca de seu rigor se baseia na premissa de que há apenas uma realidade, a qual é mensurável, padronizada e objetiva. Esse é o nosso objeto de análise. Muita atenção. Diminuiu o texto, aumentou a atenção de vocês, tá? Sejam dadas possíveis inferências para essa sentença quando se admite que é possível generalizar os resultados de uma pesquisa. Então, olha que informação importante para que a gente observe antes mesmo de passar para as alternativas. Quando se admite que é possível generalizar os resultados de uma pesquisa. Então, vamos lá. Primeira, se algo... não apareceu o verde, vamos lá. Se algo é considerado verdadeiro em uma situação, possivelmente ou provavelmente será verdadeiro em todas. Bom, se eu vou admitir que é possível generalizar os resultados de uma pesquisa, essa primeira, ela é verdadeira. Ela é verdadeira, por quê? Já que numa situação, né, se algo é verdadeiro em uma situação, se eu generalizar, ela vai ser verdadeira em todas as outras. Toda e qualquer situação
tende a ser igualmente representativa dessa única realidade. Mesma coisa, estou generalizando, olha, toda e qualquer situação tende a ser igualmente representativa dessa única realidade. Igualmente representativa, que é algo mais genérico que isso. E, por fim, a terceira, né? Toda pesquisa que generaliza é uma pesquisa rigorosa. Bom, não posso afirmar isso, né? Eu posso generalizar os resultados de uma pesquisa. Agora, falar se há ou não rigor nessa pesquisa é um aspecto completamente diferente. Sendo assim, né, a sentença fornecida admite como inferência, né, apenas 1 e 2. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu passar aqui para as perguntas. Ai, meu Deus, perdi o WhatsApp. Gente, tranquilo até aqui, deu para acompanhar toda a correção. Bom, a questão 6 trata da Covid, essa prova é de 2022, né? A gente ainda estava bem na pandemia aí. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as provas de agora. Por quê? As provas recentes, elas vão trazer textos que abordam assuntos, tá, gente? Que são da atualidade, que são do nosso cotidiano e do nosso convívio. Quando não, elas trazem, os textos às vezes trazem trivialidades tão grandes, por exemplo, seguro de carro. É uma coisa que a gente comenta, né, de maneira trivial a respeito, ou o preço de alguma coisa, ou a queda não, né, nem dá para falar disso. A alta do dólar, por exemplo, são discussões muito triviais. Então, eu chamo a atenção de vocês para esses textos, porque às vezes a gente está tão automatizado a falar sobre esses assuntos, e às vezes o texto da prova pode trazer uma perspectiva tão diferente que se você não se atentar, vocês vão tender aí para o erro. Então, vamos lá. Sim, sim, sim. Ok, vamos passar para isso. Vamos lá. Aqui. Embora a pandemia de Covid-19 tenha dominado os espaços dos noticiários como principal problema de saúde pública do país, doenças tropicais importantes, como a malária ou a dengue, ainda estão longe de estarem controladas no Brasil. Um pesquisador pretende demonstrar que o brasileiro, em geral, conhece menos sobre a malária e dengue do que sobre Covid-19. Para tanto, entrevistará apenas pessoas que já tenham tido Covid e tenham sido hospitalizadas por isso. Então, sejam feitas as seguintes considerações sobre a metodologia proposta, né? E qual das afirmações evidencia fragilidades metodológicas nessa pesquisa. Bom, olha que interessante. O enunciado já fala que há uma fragilidade. E a fragilidade, ela está muito, muito evidente, né? Olha só, o que ele quer, né? Qual que é a proposta dele? Que o brasileiro conhece menos sobre malária e dengue do que sobre Covid. E como que ele vai fazer isso? Qual que é a metodologia dele? Entrevistar quem teve Covid e ficou no hospital.
Aí fica aí, eu já estou fazendo uma suposição, né? Que construção ele se pretende ali para que essa pesquisa gere ali algum resultado, né? Fica aí um pequeno questionamento. Mas vamos adiante. Sejam feitas as seguintes considerações. A primeira, considerando o objetivo declarado para a pesquisa, o pesquisador parte de uma amostragem que não é apropriada, exatamente, né? Ele vai entrevistar só quem teve Covid e para perguntar quem teve Covid sobre outras duas doenças, né? Acho que fica uma lacuna aí, né? Malária e dengue ocorrem há décadas no Brasil. Logo, seria necessário um estudo de séries temporais. Gente, aqui, tá? Eu estou pensando na metodologia de pesquisa e essa informação aí, ela não tem nenhuma relação com a metodologia da pesquisa. Entrevistar apenas quem positivou para a COVID aumenta a confiabilidade da pesquisa em questão, né? Não, né? Sem chance. É uma metodologia que, por si só, expõe lacunas. Sendo assim, né, a fragilidade ela é claramente evidenciada aí na afirmação 1. Essa questão foi tranquila, né? Eu achei essa questão bem fácil aí. Continuar. Vamos lá. Gente, essa questão, dentre todos os enunciados que nós estudamos, essa aqui é que demanda um pouquinho da nossa atenção. Aqui ela vai aparecer para vocês bem assim lá na prova, tá? Aqui só para uma questão didática, eu vou dar uma desmembrada nela, mas para mostrar para vocês como que ela funciona, certo? Antes de ler o texto, ler todos os pormenores, eu vou ler apenas os enunciados. Então, olha, eu tenho um pequeno texto, olha lá, seja dada a seguinte sentença construída de 4 partes, A, B, C e D. Sejam dadas outras sentenças que buscam reproduzir a estrutura de argumentação da sentença acima. Considerando os aspectos positivos e negativos tratados, a estrutura de argumentação da sentença inicial é reproduzida de forma similar em. Bom, então vamos entender. Eu tenho uma afirmação, que eu vou desmembrar ela aqui, ó, tá vendo? Já desmembrei ela toda. E aqui eu não quero buscar uma semelhança entre assuntos, entre temáticas. A semelhança que eu estou buscando aqui é na forma como o argumento se constrói. Então, o que vocês vão observar é a estrutura, como as frases se organizam, como as frases se encadeiam. Esse é o objetivo. Espero que tenha ficado claro essa informação. Então, vamos lá. Eu desmembrei a frase e, para cada relação estabelecida na frase, eu usei uma cor diferente. Então, vou ler o texto todo e depois comentar item por item. Olha só. Fernando de Noronha é um ambiente insular especial, mas pode se tornar pobre em vida marinha e perder seus valores turísticos com a chegada do peixe-leão. Então, cada pedacinho desse texto, dessa proposição, eu dividi não, né? A prova dividiu assim. Primeiro, Fernando de Noronha é um ambiente insular especial. Gente, aqui eu tenho uma afirmação absolutamente simples.
e a afirmação eu utilizei aí a cor verde. Mas pode se tornar pobre em vida marinha. Então, vamos entender. Aqui a gente pode chamar, né, essa construção aí, essa organização de ideias de adversidade, de concessão. Muita gente, né, eu estou supondo aí que vocês são recém-saídos da educação regular, mas a adversidade ou as orações adversativas, muitos professores falam que é uma oposição. E, na verdade, não é uma oposição, mas é uma quebra, uma ruptura lógica. Então, olha, é um ambiente insular especial. Então, quando a gente fala de especial, a gente já supõe que virão informações positivas. No entanto, o que é afirmado? Mas pode se tornar pobre em vida marinha. Então, existe essa quebra, essa ruptura. Então, adversidade ou concessão. E perder seus valores turísticos. Adicionei uma informação a essa adversidade. A IP, além de tornar pobre, vai perder os seus valores turísticos. E qual e por quê? Qual que é a motivação? A chegada do peixe-leão. Então, eu usei essas 4 cores para comentar cada uma dessas questões. Observem que, na primeira questão, olha lá, Jericoacoara é um lugar de belezas naturais ímpares, mas pode perder seus valores turísticos com a chegada de grandes empreendimentos. Percebam que eu nem coloquei a consequência ali na cor cinza, né? Porque ela começou bem, mas faltou ali, né? Mas pode perder seus valores turísticos e, né, se ela tivesse certo, teria ali e ambientais, por exemplo, com a chegada de grandes empreendimentos. Então, aqui eu não quero algo que tenha um assunto semelhante. Tanto que, muito maldosamente, né, essa primeira alternativa, ela fala de um lugar maravilhoso, de belezas naturais ímpares, mas a maneira como essas afirmações se estruturam não é semelhante ao texto proposto, à sentença proposta. Espero muitíssimo que vocês tenham visualizado isso, ok? Segundo item, várias instituições têm uma história. Afirmou? Afirmou. Mas todas podem cometer delitos. É uma concessão, uma adversidade? Sim. E perder credibilidade. Olha a adição aí. Com uma administração corrupta e ineficiente. Observem que eu estou tratando, né? A alternativa trata de uma temática absolutamente diferente do que se propõe na sentença do enunciado, mas recorre à mesma estrutura, uma estrutura muito similar ao que foi proposto. Tanto que assim, mas professora, como a administração corrupta é ineficiente, ainda assim é muito semelhante. Observem a terceira, né? Eu acho que muita gente marcou a terceira, algumas pessoas, professora, por que não a 3 não? Olha lá, nossas praias ainda carecem de investimentos. Não é uma afirmação, né? Tem esse ainda aí, mas vamos lá. Mas podem se tornar polos de atrações turísticas e arrecadar muitos dividendos com as sanções do novo prefeito. Além de ter esse ainda, vocês perceberam que, assim como no texto base e o item 2, eu estou falando de uma gradação negativa, né? Pode se tornar, eu estou apresentando um problema, eu acho que eu me faço entender melhor assim. Pode se tornar pobre em vida marinha e perder seus valores turísticos com a chegada do peixe-leão. Todos podem cometer delitos, perder sua credibilidade com uma administração ineficiente e corrupta. Ok? Dentre todas as questões, gente, aí que é uma percepção minha, tá? Dentre todas as questões do teste, eu acho que essa de estrutura de argumentação é aquela que demanda mais tempo para ser resolvida, para ser respondida. Por que eu usei essa estrutura de cores?
para vocês perceberem, para vocês visualizarem as estruturas, como também eu usei essas cores para vocês observarem o seguinte: dentre essas os 4 itens, percebam que, se eu fosse olhar só pela afirmação, de cara, eu já eu já tiraria a terceira e ficaria analisando só 2. Então, é uma questão recorrente, tá? Às vezes com sentenças maiores, com sentenças menores, mas dois aspectos que vocês precisam recordar aqui. Aqui não tem relação com o tema, tem relação com a estrutura, com o modo como as ideias se organizam, tá? Isso é um ponto fundamental. Segundo aspecto, grifem, tentem identificar uma estrutura que vocês têm certeza de que, olha, essa frase é uma negação, porque tem um não. Essa frase é uma afirmação, porque tem um ponto de interrogação. Então, eu vou procurar. A última frase é uma pergunta. Então, antes de comparando tudo, olha se todas as alternativas propostas terminam com uma pergunta. Às vezes, fazendo esse exercício de eliminação vai te poupar um tempo. Você vai eliminar aí uma ou até mesmo 2 alternativas, tá? Uma sugestão aí para vocês melhorarem a gestão de tempo nessa questão. Tudo bem? Tranquilo? Acertaram essa questão aí? Olha só. Sim, essa estratégia da eliminação aqui, ela vai funcionar mais pela gestão de tempo. Né? Mas se é uma questão simples para você, você pode ir direto, né? E resolver ali diretamente, tá bom? E 2 apenas. Vamos lá para a questão de número 8. Peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu responder. Aqui a gente tem 2 problemas, né? Eu quero a estrutura de argumentação similar, então o ainda a gente até poderia perdoar, mas além de ter o ainda ali, observa que eu tenho nas afirmações A, B e C, lá de Fernando de Noronha, eu vou tratando de aspectos negativos, né? Que são justificados pelo último. Então, olha, Fernando de Noronha é um ambiente insular especial, afirmei. Aí vou trazer um aspecto negativo. Pode se tornar pobre em vida marinha e perder seus valores turísticos. Tudo isso graças à chegada do peixe-leão. Perceba que o item 3, ele não traz nada de negativo, é tudo positivo, tudo fofinho, bonitinho. Ó. Nossas praias carecem de investimento, mas podem se tornar polos de... Peraí que tá um pouquinho. Tornar polos de atração turística e arrecadar muitos dividendos com as ações do novo prefeito. Aí aqui ela tem uma perspectiva, digamos assim, mais positiva do que negativa. Isso também conta. É a estrutura de argumentação, né? Mais semelhante, similar, e a gente olha a estrutura e também o direcionamento, a organização das ideias. A número 3 parece muito boa, porque também fala de turismo, né? De praia, de praia não, mas fala de turismo. Vamos lá, questão de número 8. Bom, vocabulários de prova aí para vocês se acostumarem. Sejam aventadas as seguintes hipóteses. Não se assustem, essa palavra aparece
E eu vou confessar para vocês que eu só vejo a palavra no teste Ampad, tá? Sejam aventadas aí, 1, 2 e 3. Então, que item corresponde à hipótese preliminar plausível para explicar a relação entre frequência escolar e problemas visuais? Então, eu vou trabalhar com um problema, com um argumento apresentado no texto. Então, vamos a ele. Um pesquisador observou que 42% das crianças de uma cidade apresentaram problemas visuais, principalmente miopia, após o início da vida escolar. Analisando dados históricos dos últimos 50 anos, o cientista percebeu que problemas visuais aumentavam em relação direta à frequência escolar. Chegou mesmo a perceber que 74% dos pais e avós analfabetos de crianças míopes, não se queixavam de dificuldades visuais. Então, vamos analisar aí essas hipóteses. Então, o que ele quer? Explicar a relação entre a frequência escolar e os problemas visuais. A primeira diz o seguinte: pessoas analfabetas não sofrem de deficiências visuais em geral e tampouco apresentam problemas de miopia em particular. Gente, essa informação ela é falsa, não porque ela é falsa assim fora do texto, né? Ela não explica a relação entre frequência escolar e problemas visuais, tá? Ah, professora, que absurdo, ela é errada. Não, é porque ela não explica, tá? Mesmo que algumas delas pareçam bem absurdas. Segunda, disfunções visuais, como a miopia infantil, podem ser desencadeadas pelo estresse visual exigido nas atividades didáticas. É uma possível explicação, uma possível, já que as crianças apresentaram problemas visuais após o início da vida escolar. Olha como as suposições se constroem. É uma suposição inteiramente válida, é uma hipótese inteiramente válida e ela não escapa ao que é apresentado no texto, ok? Para quem falou sobre suposição, é isso, tá? As gerações recentes são mais expostas do que seus ancestrais a esforços visuais intensos e agressivos. Telas, por exemplo. Por mais verdadeira que pareça essa, tá, gente? O texto não fala sobre tela. Ele fala que houve um aumento dos problemas visuais após o início da vida escolar. Então, ele em momento nenhum menciona o fator telas. Ela pode até parecer verdadeira, mas eu não consigo sustentá-la pelo texto, porque o texto, em momento nenhum, fala sobre telas. Tudo bem? Sendo assim, temos apenas o item 2. Essa foi mais tranquila, não foi, gente? Temos 5 minutinhos, mas vamos mais uma. Não vejo a relação dessa segunda afirmação com a tese de frequência. Ah, sim, verdade. A segunda, ela se valida, né, que ele fala que apresentaram problemas visuais após o início da vida escolar. Aí ele traz uma informação sobre os últimos 50 anos e ele percebeu que as pessoas analfabetas não tinham os problemas visuais que essas crianças apresentaram após a vida escolar. Então, já que essas pessoas analfabetas não apresentaram esses problemas, qual que foi a suposição? Olha, é porque eles não frequentaram a escola e não tiveram nenhum tipo de estresse visual, né? Com caderno, com livro, com quadro, seja o que for ali, seja qual for o contexto ali daquela escola, né? Então, por isso fica aí a suposição que esses problemas visuais podem ser resultados de um estresse ali. Mas aqui tá fácil de ir por eliminação, né? Quando tem 5 alternativas, fica mais complicado. Então, vamos lá.
Nós chegamos ao final, né? A gente vai ficar faltando vou ficar devendo para vocês 2 questões, mas vou pagar na próxima aula, juro, senão a gente vai se estender muito aqui. Mas chegamos ao final da nossa aula com o assunto, né, com uma questão que vai ser, com um enunciado que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Sejam apresentadas as seguintes proposições para enfraquecer ou fortalecer os argumentos do texto. Está perguntando ali o que é correto e o que é incorreto. Bom, enfraquecer e fortalecer é diferente de concordar e discordar. Concordar é muito fácil. É só falar, eu concordo, ou ainda você está certo. Ou então, é isso mesmo. E discordar é, né, dizer não, negar. Não, você está errado, isso não está certo. Enfraquecer e fortalecer tem muito a ver, está diretamente ligado com refutar e corroborar. Mas refutar e corroborar com ideias. Eu uso muito o exemplo da alimentação aqui. Então, suponhamos que estivéssemos em uma conversa trivial e eu falasse sobre frutas cítricas, o quanto as frutas cítricas fazem parte da minha dieta e o quanto elas me fazem bem. Então, um de vocês vira e fala, olha, porque o limão... Gente, eu inventei aqui agora, tá? Porque o limão, ele tem uma propriedade antioxidante que faz muito bem para o corpo, principalmente para quem já passou dos 30 anos. Bom, então essa afirmação, ela corrobora, ela fortalece a minha ideia, né, o meu argumento de que as frutas cítricas são ótimas aqui na minha dieta. Tá? Então eu não repeti nada, né? Quem trouxe aí o limão não repetiu nada do que eu disse, mas pegou um aspecto do meu argumento e usou para corroborar. Como também outra pessoa poderia muito bem falar assim, olha, mas eu li numa revista que o consumo de laranja ele pode fazer muito mal para o funcionamento do estômago. Olha a pessoa enfraquecendo ou refutando o meu argumento que a minha dieta com frutas cítricas ela é saudável. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Na semana que vem, a gente vai trabalhar muito com fortalecimento e enfraquecimento dos argumentos, das ideias do texto. Como que essas questões aparecem? Fortalecer ou enfraquecer os argumentos do texto, a tese do texto, a conclusão do texto. Algumas questões apenas fortalecer, outras questões apenas enfraquecer e, em determinados momentos, as duas coisas, fortalecer e enfraquecer. Então, vamos lá. No trabalho A Cruel Pedagogia do Vírus, publicado recentemente, Santos discute sobre as implicações da pandemia do coronavírus com relação aos aspectos econômicos, políticos e sociais no cenário mundial. Para o autor, o período de isolamento social ratifica a necessidade de adaptação das sociedades a novas possibilidades de vida. Para ele, essa situação torna-se propícia a quem se pense em alternativas ao modo de viver, produzir, de consumir e de conviver nesses primeiros anos do século XXI. Então, vamos lá, analisar cada uma das alternativas. Caso se admita como válida a ideia de imunização de rebanho, ainda que às custas de inúmeras vidas e colapso do sistema de saúde, enfraquece-se a ideia de que o isolamento social ratifica a necessidade de adaptação das sociedades a novas possibilidades de vida. Ela está de verdinha, vocês já sabem que estão certo, que essa ideia enfraquece. Mas vamos entender, tá, gente? Não enfraquece porque fala, ainda que às custas de inúmeras vidas, não. A gente precisa entender a questão como um todo, tá?
O que o autor diz? Qual que é a reflexão dele? O isolamento social ratifica a necessidade de adaptação das sociedades a novas possibilidades de vida. E se eu tiver uma imunização de rebanho, né, eu não estou pensando em novas possibilidades, eu vou imunizar todo mundo para que continuemos a seguir a vida como era antes, né? Com contato físico, com apenas encontros e reuniões presenciais, dentre outros aspectos. Espero que isso tenha ficado claro. A segunda, caso se admita como válida a ideia de que a pandemia é um castigo divino, devendo o ser humano aceitar os males que caem sobre a Terra, fortalece-se a ideia de que o isolamento social ratifica a necessidade de adaptação das sociedades a novas possibilidades de vida. De forma alguma, né? Não é por citar o castigo divino. Já que a gente vai aceitar os males, então isso não fortalece, não sustenta a ideia, né? Na verdade, não há relação nenhuma aí com essa ideia de adaptação a novas possibilidades de vida. Terceiro, caso se admita como válida a ideia de que o ser humano é um ser eminentemente ético, preocupado com o bem comum e com a vida, fortalece-se a ideia de que o isolamento social ratifica a necessidade de adaptação das sociedades a novas possibilidades de vida. Verdade, né? O isolamento social é uma forma de acordo com o texto, né? E uma suposição a partir do texto, é uma adaptação para que as pessoas continuem interagindo socialmente e ainda assim permaneçam protegidas. Fazendo dessa forma, dessa forma que as alternativas 1 e 3 estejam corretas. Tranquilo até aqui? Nossa, já extrapolamos nosso horário. Tranquilo até aqui? Então, eu vou deixar aqui, né, um spoiler aí da nossa próxima aula. Nós retomaremos esse assunto de fortalecimento e enfraquecimento. Vamos resolver, né, a próxima listinha de questões, ela vai circular ali dentro desse enunciado de fortalecer e enfraquecer, e vamos tratar também das contradições dentro do texto. O para casa que eu deixo para vocês, quem não teve tempo aí de olhar a apostila, tira um tempinho, dá uma olhada ali nos exercícios, e aqueles exercícios que vocês ficarem com dúvidas, vocês podem tirar um print e me mandar, ou pode falar qual página que tá, que depois a gente vai fazer a nossa última aula é sempre uma revisão. Então, nós corrigimos essas questões e, se for uma questão que se alinha à proposta da aula da semana, a gente já faz a correção dessa questão, ok? Agradeço muitíssimo aí a participação de vocês. Eu sempre fico na aula mais uns 2, 3 minutinhos, caso vocês tenham alguma dúvida específica, mas desde já agradeço e deixo para casa aí para que vocês não deixem de responder as questões e de acessar a apostila. Ok? Excelente noite a todos. Eu vou encerrar a gravação aqui, mas se tiverem alguma perguntinha específica, vocês podem ficar à vontade.